Meus queridos amigos, existe uma declaração de Jesus tão chocante, tão controversa, tão radicalmente transformadora, que a maioria dos pregadores evita completamente abordá-la, e aqueles poucos que se atrevem a mencioná-la fazem-no com tantas desculpas e explicações suavizadas que toda a força da verdade é perdida. Em João 10:34, Jesus olhou diretamente para aqueles que o acusavam de blasfêmia e disse: "Não está escrito na vossa lei. Eu disse, vós sois deuses? Vocês captam o que ele fez?" Jesus citou o Salmo 82:6, não para negar a acusação de blasfêmia, mas para revelar algo sobre a verdadeira identidade da humanidade redimida, que destruiria completamente a acusação deles. Ao longo dos meus anos de ministério, vi essa verdade ser suprimida, distorcida, escondida debaixo de camadas de religiosidade que mantém os crentes pequenos, fracos, impotentes. E quando Deus finalmente abriu meus olhos para o que Jesus realmente quis dizer, quando eu vi não apenas as palavras, mas a realidade por trás delas, tudo mudou em meu ministério. Milagres que eu antes implorava começaram a fluir naturalmente. A autoridade que eu buscava desesperadamente tornou-se minha posição normal. Poder que parecia distante revelou-se como minha natureza inata. E hoje, vou compartilhar com vocês essa verdade que tem o poder de transformar, não apenas como vocês oram, não apenas como vocês vivem, mas quem vocês sabem que são no âmago mais profundo do seu ser. Mas preciso avisá-los. O que vou compartilhar vai confrontar tudo que a religião tradicional ensinou. Vai desafiar a mentalidade de verme que mantém milhões de crentes em cativeiro espiritual. E se vocês realmente captarem isso, se permitirem que essa verdade penetre até o núcleo da sua identidade, vocês nunca mais serão os mesmos. Fiquem comigo até o final, porque essa não é apenas doutrina interessante para debater. É a chave para desbloquear o poder que Cristo depositou em vocês no momento em que nasceram de novo. Mas, primeiro, cliquem no botão de curtir e me digam de onde estão assistindo hoje. É sempre encorajador saber que verdades transformadoras estão alcançando corações ao redor do mundo. E se ainda não se inscreveram, façam isso agora. Ativem o sino, porque tenho muito mais revelações profundas para compartilhar sobre viver na plenitude da sua verdadeira identidade em Cristo. Agora deixem-me mostrar o contexto completo dessa declaração explosiva de Jesus. Porque a maioria das pessoas ouve "vocês são deuses" completamente fora do contexto. E ou ficam aterrorizadas, ou começam a criar doutrinas estranhas. Jesus estava no templo durante a festa da dedicação. Os líderes religiosos o cercaram e demandaram: "Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o abertamente." E Jesus respondeu: "Já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim." Então veio a declaração que os enfureceu: "Eu e o Pai somos um." Imediatamente pegaram pedras para apedrejá-lo. "Por blasfêmia," gritaram, "sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo." E aqui, prestem muita atenção agora. Aqui está onde Jesus poderia ter recuado. Ele poderia ter suavizado sua afirmação. Poderia ter dito: "Não, não. Vocês entenderam errado. Eu não quis dizer literalmente que sou um com Deus." Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele foi mais fundo na revelação. Versículo 34. "Não está escrito na vossa lei. Eu disse, vós sois deuses?" Se a Escritura chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Vocês captam o argumento de Jesus? Ele estava dizendo, se Deus chamou seres humanos comuns de deuses no Antigo Testamento, por quê? Vocês se chocam quando eu, o próprio Filho de Deus enviado pelo Pai, me identifico com minha verdadeira natureza?
Mas aqui está a parte que a maioria perde completamente. Jesus não estava apenas se defendendo. Ele estava revelando algo sobre toda a humanidade redimida. Se aqueles no Antigo Testamento, que apenas tinham a sombra das coisas vindouras, podiam ser chamados de deuses, quanto mais aqueles que nasceram de novo pelo Espírito Santo, que têm Cristo vivendo neles, que são participantes da natureza divina. Quando eu vi isso, meus amigos, quando eu realmente vi isso, foi como se escalas caíssem dos meus olhos. Eu havia passado anos me vendo como pecador indigno, mendigo espiritual, verme da terra esperando migalhas de Deus. E de repente Deus estava me mostrando: você não é verme, você é filho, você não é mendigo, você é herdeiro, você não é criatura impotente, você carrega minha natureza divina. Inscrevam-se neste canal agora se ainda não fizeram, porque o que estamos explorando aqui vai tão profundamente na verdadeira identidade cristã que vai revolucionar completamente como vocês veem a si mesmos. Agora, deixem-me ser muito claro sobre o que Jesus não estava dizendo, porque há distorções perigosas dessa verdade que precisam ser confrontadas. Jesus não estava dizendo que somos Deus no sentido de sermos o Criador eterno, onisciente, onipresente. Essa é a heresia da nova era, e não tem nada a ver com o que as Escrituras ensinam. Jesus não estava dizendo que podemos viver independentemente de Deus, ou que não precisamos dele. Longe disso. Nossa natureza divina vem dele e só existe em união com ele. Jesus não estava promovendo orgulho arrogante ou ego inflado. Ele estava revelando identidade fundamentada em quem Deus é e no que ele fez em nós. Então, o que Jesus estava dizendo? Ele estava revelando que através do novo nascimento, através da união com Cristo, através da habitação do Espírito Santo, os seres humanos são elevados a uma posição e natureza que vai muito além do que a religião tradicional ousa reconhecer. Vejam o Salmo 82 completo. A passagem que Jesus citou é Deus falando em uma assembleia divina. Deus está na assembleia dos deuses, julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos ímpios? Eu disse: vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia morrereis como homens e caireis como qualquer dos príncipes. Vocês veem, Deus estava repreendendo juízes e líderes, seres humanos com autoridade delegada, chamando-os de deuses, porque eles deveriam representar Deus na terra, exercer sua justiça, manifestar seu caráter. Mas eles falharam, e por causa disso, morrereis como homens. Perderão a posição divina que lhes foi dada. Isso é crucial. A designação de deuses não era sobre natureza inerente, era sobre posição delegada, autoridade concedida, participação na natureza divina. E agora, aqui está onde fica glorioso. O que aqueles líderes do Antigo Testamento falharam em cumprir, Cristo cumpriu perfeitamente. E através da união com Ele, nós recebemos não apenas a posição, mas também a capacidade de viver como filhos de Deus que carregam sua natureza. Segundo Pedro 1:4 declara explicitamente: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina. Participantes, não observadores, não admiradores à distância, participantes da própria natureza de Deus. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o veremos, seremos semelhantes a Ele, não em essência divina original, mas em natureza transformada, em caráter manifestado, em poder demonstrado. Quando eu comecei a operar a partir dessa compreensão, quando parei de me ver como criatura terrena tentando agradar um Deus distante, e comecei a me ver como filho de Deus carregando sua natureza, tudo mudou. Minha oração mudou. Não era mais súplica desesperada, mas comunhão confiante. Minha fé mudou. Não era mais esperança hesitante,
mas expectativa certa. Minha autoridade mudou. Não era mais tentativa tímida, mas declaração ousada. Deixem-me ser muito prático agora sobre o que realmente muda quando você entende essa verdade. Porque não é apenas teologia interessante. É transformação vivida. Muda sua oração. Antes eu orava: ó Deus, por favor, se for tua vontade, talvez possas me curar. Quando entendi que sou filho de Deus com sua natureza. Pai, eu te agradeço que a cura já é minha por direito de herança. Doença, eu te comando que vás. Vocês veem a diferença? Uma é mendigo implorando. A outra é filho exercendo a autoridade que lhe foi dada. Muda sua identidade. Antes, sou apenas pecador salvo pela graça, indigno, fraco. Depois, sou filho de Deus, participante da natureza divina, coerdeiro com Cristo, templo do Espírito Santo. Não é arrogância, é reconhecimento do que Deus fez em você. Muda sua autoridade. Antes, quem sou eu para ordenar a doença, a falta ao demônio? Depois, eu sei quem sou, carrego a natureza de Deus. Tenho autoridade delegada, e eu comando em nome de Jesus. Muda sua expectativa. Antes, espero que Deus me ajude. Talvez, se Ele quiser. Depois, eu sei que meu Pai provê. Eu sei que seu poder habita em mim. Eu sei que nada é impossível. Escrevam nos comentários: eu sou filho de Deus. Declarem essa identidade. Porque declaração é parte da transformação. Agora preciso abordar algo que sei que está em muitas mentes. Mas Smith, isso não é presunção? Não é orgulho? Deixem-me responder com outra pergunta. É presunção um filho reconhecer que é filho? É orgulho um herdeiro saber que tem herança? O que é presunção é viver em negação do que Deus declarou sobre você. O que é falsa humildade é rejeitar a identidade que Cristo conquistou para você na cruz. Vejam, a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo. É pensar em si mesmo corretamente, de acordo com o que Deus diz, não de acordo com o que você sente. E Deus diz que você é filho de Deus. João 1:12. Templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Coerdeiro com Cristo. Romanos 8:17. Participante da natureza divina. 2 Pedro 1:4. Assentado nos lugares celestiais. Efésios 2:6. Mais que vencedor. Romanos 8:37. Essa é a verdade. E a falsa humildade que nega essa verdade não agrada a Deus. Ela o desonra, porque ele pagou preço tremendo para fazer de você filho. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele não fez isso para que você continuasse rastejando como verme. Ele fez isso para elevá-lo à posição de filho com autoridade, poder, herança. E quando você nega isso, você está dizendo que o sacrifício dele não foi suficiente para transformá-lo completamente. Agora, deixem-me mostrar especificamente como essa revelação de identidade divina se manifesta em poder demonstrável. Porque Jesus não disse, vocês são deuses apenas para fazer você se sentir bem. Ele revelou isso porque tem implicações práticas tremendas. Manifestação 1. Autoridade sobre circunstâncias. Quando você sabe que carrega a natureza de Deus, você não está mais à mercê de circunstâncias. Você governa circunstâncias porque Deus governa circunstâncias e sua natureza está em você. Jesus falou com a tempestade e ela obedeceu. Por quê? Porque ele carregava a natureza divina. E então ele olhou para os discípulos e disse: por que sois tímidos, homens de pouca fé? Como se eles também devessem ter autoridade sobre a tempestade. Porque eles deveriam. E você deveria. Não por sua própria força, mas porque você carrega a natureza daquele que criou o vento e as ondas. Eu vi isso funcionar. Vi tempestades literais se acalmarem quando ordenei em nome de Jesus. Porque eu não estava operando como Smith Wigglesworth, homem fraco. Eu estava operando como filho de Deus carregando sua autoridade. Manifestação 2.
Poder sobre doença. Quando você sabe que é participante da natureza divina, doença não tem mais direito legal sobre você. Porque a doença pertence à natureza caída. E você tem nova natureza. Natureza divina que não pode ser tocada por enfermidade. Eu não suplicava a Deus para curar pessoas. Eu ordenava à doença que saísse, porque eu sabia quem eu era. Eu sabia que natureza habitava em mim. E doenças que médicos declaravam incuráveis desapareciam. Não por minha bondade ou esforço, mas porque eu estava operando de acordo com minha verdadeira identidade. Manifestação 3. Criatividade e provisão. Deus é criador. E se você participa de sua natureza, você carrega a capacidade criativa também. Não estou falando de criar do nada como Deus faz. Estou falando de soluções sobrenaturais, provisões inesperadas, portas que se abrem do nada. Quando você opera como filho de Deus com natureza divina, você não fica preso a impossibilidades naturais. Você acessa o reino do impossível onde Deus opera. Vi provisões aparecerem de formas que desafiam lógica natural. Por quê? Porque o Deus de provisão ilimitada habita em mim através de sua natureza. Manifestação 4. Sabedoria além do natural. Deus é sabedoria. E participar de sua natureza significa ter acesso à sabedoria que vai além de educação humana. Eu tive apenas educação básica, mas quando ministrava, palavras de sabedoria profunda fluíam, que eu sabia não vinham de meu intelecto limitado. Era a natureza divina se manifestando. Era Cristo em mim, a esperança da glória, expressando a sabedoria de Deus. E isso está disponível para vocês. Não importa seu nível de educação. Se você tem Cristo, você tem acesso à sabedoria de Deus. Mas agora, e isto é crucial, preciso explicar a diferença entre posição e condição. Posição é quem você é em Cristo. Imutável, garantida, completa no momento da salvação. Condição é como você vive essa posição. Progressiva, desenvolvida, manifestada ao longo do tempo. Vocês são participantes da natureza divina, posição, no momento em que nascem de novo. Isso é fato consumado. Mas vocês estão crescendo na manifestação prática dessa natureza, condição, à medida que renovam suas mentes e vivem segundo essa verdade. É por isso que Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Posição. E também prossigo para o alvo, condição em desenvolvimento. Muitos crentes nunca manifestam o poder de sua verdadeira natureza porque, embora sejam filhos de Deus, continuam vivendo como órfãos. Embora sejam participantes da natureza divina, continuam agindo como meros humanos. A transformação completa acontece quando sua consciência de quem você é finalmente se alinha com a verdade de quem você é. E isso não acontece da noite para o dia. É jornada de renovação constante da mente através da palavra de Deus. Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renovação. Transformação. Processo contínuo de alinhar sua mente com a verdade sobre sua identidade. Eu tive que fazer isso diariamente. Meditar na verdade de quem eu era em Cristo, até que fosse mais real para mim do que o que eu via no espelho. Eu sou filho de Deus. Eu participo da natureza divina. Cristo vive em mim. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou mais que vencedor. Repetir, 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 até que a verdade penetrasse tão profundamente que começasse a governar meus pensamentos automáticos, minhas reações instintivas, meu comportamento natural. E quando isso acontecia, quando a verdade sobre minha identidade divina finalmente dominava, o poder fluía naturalmente. Não por esforço, mas por natureza. Agora, deixem-me abordar honestamente algumas objeções legítimas que sei que surgem quando essa verdade é ensinada. Objeção 1. Isso vai fazer as pessoas arrogantes e independentes de Deus. Resposta: exatamente o oposto.
Quanto mais você entende que sua natureza divina vem dele e depende dele, mais dependente você se torna. Mas é dependência de filho, não de escravo. É união de amor, não de medo. Objeção 2. Paulo disse que era o principal dos pecadores. Resposta. Paulo disse isso no passado, dos quais eu sou o principal. Ele estava reconhecendo de onde veio, não negando quem ele se tornou em Cristo. Em outras passagens, Paulo ousadamente declarou: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Objeção 3. E isso é teologia da prosperidade perigosa. Resposta. Não tem nada a ver com prosperidade material. Tem a ver com identidade espiritual. E sim, quando você vive segundo sua verdadeira natureza, bênçãos fluem. Mas esse é resultado, não objetivo. Objeção 4. Só Jesus pode ser chamado de Deus. Resposta. Correto. Jesus é Deus no sentido único, eterno, criador. Mas ele mesmo citou Escritura chamando humanos de deuses, no sentido de portadores de autoridade divina delegada e participantes de natureza divina concedida. A diferença é: Jesus é Deus por natureza eterna. Nós nos tornamos participantes da natureza divina por graça, através da união com Ele. Agora, deixem-me compartilhar a revelação final, que conecta tudo isso. A razão pela qual Jesus podia dizer: vocês são deuses sem blasfêmia, é porque ele sabia qual era o plano eterno de Deus. Desde antes da fundação do mundo, Deus planejou ter uma família. Não servos, não robôs, não criaturas distantes, mas filhos que carregariam sua natureza, manifestariam seu caráter, exerceriam sua autoridade. Efésios 1, 4, 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Predestinou. Planejou desde sempre. Não foi ideia de última hora. Foi propósito eterno. E Jesus veio para realizar esse propósito, para tornar possível que seres humanos caídos fossem regenerados, transformados, elevados à posição de filhos verdadeiros de Deus. João 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não servos, filhos. Não criaturas distantes. Família. E filhos carregam natureza do Pai. Filhos têm autoridade na casa do Pai. Filhos herdam tudo que pertence ao Pai. Quando eu finalmente captei isso, quando eu vi que não era acidente cósmico ou pensamento tardio, mas propósito eterno de Deus me fazer filho carregando sua natureza, algo se quebrou dentro de mim. Toda a mentalidade de inferioridade se despedaçou. Toda a vergonha foi embora. Todo o sentimento de indignidade foi confrontado pela verdade. Eu não era digno por meus próprios méritos, mas Deus me fez digno através de Cristo. E agora eu sou filho. Agora eu carrego sua natureza. Agora eu tenho autoridade. E isso não é arrogância. É reconhecimento do que Deus realizou. Se vocês estão aqui comigo até agora, isso me diz algo importante sobre vocês. Vocês não querem religião superficial, que os mantém pequenos. Vocês querem a verdade sobre quem vocês realmente são em Cristo. Inscrevam-se neste canal se ainda não fizeram, porque continuaremos explorando verdades profundas sobre identidade, autoridade e poder em Cristo. Deixem um comentário dizendo: eu sou filho de Deus, participante da natureza divina. Declarem publicamente, porque declaração fortalece fé. E cliquem no botão de curtir para ajudar outros a descobrirem sua verdadeira identidade em Cristo. Há outro vídeo aqui sobre como viver segundo sua verdadeira natureza divina. Cliquem nele e continuem comigo. Lembrem-se, vocês não são vermes da terra esperando migalhas de um Deus distante. Vocês são filhos de Deus, participantes da natureza divina, coerdeiros com Cristo, templos do Espírito Santo.
Quando Jesus disse vocês são deuses, ele estava revelando o propósito eterno de Deus para a humanidade redimida. Agora vivam segundo essa verdade. Orem segundo essa identidade. Operem segundo essa natureza. E observem como tudo muda quando vocês finalmente sabem, não apenas mentalmente, mas no âmago do seu ser, quem vocês realmente são. Que Deus os abençoe ricamente enquanto vocês caminham na revelação de sua verdadeira identidade. E que vocês manifestem o poder, a autoridade e a glória que Cristo depositou em vocês.